Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha e na sua vida. Louvado e agradecido seja Deus. Me permita-me, por favor, lhe fazer uma pergunta. Você crê em línguas estranhas? Você acredita nessas coisas? Sabemos que nesta plataforma do YouTube há vários teólogos, há vários canais pregando, ensinando que línguas estranhas não tem nada a ver com línguas estranhas, que línguas estranhas é o idioma humano e que línguas estranhas é a invenção das Assembleias de Deus, é uma invenção das igrejas A, igreja B, e muitos fazem piada das línguas estranhas, muitos escarnecem das línguas estranhas. Aí eu te pergunto, você crê nessas coisas? Você crê que existe línguas estranhas, sim ou não? Eu já preguei sobre este tema aqui no meu canal e senti de Deus de pregar novamente o mesmo tema. Meus queridos, meus amados, há muitas pessoas, há muitos religiosos que lê Bíblia, que lê a Sagrada Escritura, mas para a própria condenação, porque desfaz do mistério de Deus. Lê a Bíblia, mas desfaz das coisas de Deus, escarnece de Deus. E há muitas congregações, há muitos líderes que pega trecho da Bíblia, fica catando o versículo da Bíblia, não lê o capítulo todo, lê só alguns textos, para provar a você pela Bíblia que línguas estranhas não existem. Porque tudo, irmão, é provado pela Bíblia. Mas muitas das vezes a pessoa pega um texto para querer que de todo jeito, de toda forma, comprove aquilo que ele está pregando. Mas nós não devemos ficar só com um texto só. Temos que ler a Bíblia toda sobre o mesmo assunto, para depois não pregar heresia. Eu não acreditava, eu não cria nesse negócio de línguas estranhas. Por quê? Porque eu fui ensinado, doutrinado, né, na igreja que eu cresci. Eu nasci no lar cristão, no berço evangélico, e na igreja que eu congregava, ensinava que línguas estranhas não existia. Assim como a sua congregação, quem sabe, ensina a mesma coisa nos dias atuais. E lá só se prega, quando se falava de línguas estranhas, só se lia Atos capítulo 2, muito conhecido por todos aqueles que não creem em línguas estranhas. E o meu saudoso pastor, quando se tratava de línguas estranhas, ele não acreditava nessas coisas. Ele doutrinava a igreja que línguas estranhas é a invenção das Assembleias de Deus, né? E eu nasci, cresci, não crendo nessas coisas, né? Certa feita eu fui para uma cruzada no Ronaldão, aqui em João Pessoa, Paraíba. Dois irmãos assembleanos e outro da Batista me levaram. E lá o pastor, né, fez a oração para Deus batizar com fogo, com o Espírito Santo. Para quem não falava em língua, que Deus batizasse, porque Deus é o batizador. E aqueles irmãos me abraçaram. E o pastor começou a falar, ore para o seu irmão, para que Deus batize ele com o Espírito Santo, com fogo. E aqueles irmãos oravam por mim ali e pedia para Deus me batizar com fogo, para que eu ali falasse língua, você entende? E eu ali em pensamento murmurava,
e pedir a Deus que terminasse logo aquela oração. Aquilo para mim era um movimento, aquilo para mim era um teatro, né? Por quê? Porque eu, assim como você, foi ensinado errado a respeito de línguas estranhas. Aí quando você vê uma irmãzinha, um irmãozinho falando línguas estranhas, você acha que é coisa da carne, você acha que é doutrina de homem. Não é assim? Você acha que é fanatismo. E eu não creio nessas coisas, porque a minha igreja, a congregação que eu congregava, não ensinava essas coisas. Pelo contrário, ensinava somente no livro de Atos 2. E mostrava a nós que línguas estranhas era idioma humano. E nessa plataforma do YouTube, temos muitos teólogos, muitos YouTube, tacando o pau nas línguas estranhas, zombando, né? Escarnecendo do mistério de Deus. Então, meus amados, meus queridos, até que uma noite eu dormi e sonhei pregando a palavra de Deus. Era uma pregação muito poderosa. E eu sonhando, pregando, eu começava a falar línguas estranhas. Foi a primeira vez que eu sonhei falando em línguas estranhas. E acordei falando em línguas estranhas. Então logo entendi que Deus me batizou com fogo. Eu não cria línguas estranhas e Deus fez eu crer. O sobrenatural de Deus aconteceu naquela noite. E quando eu acordei, eu morava ali na favela, e eu saí na rua, estava querendo chover, eu, em cima da bicicleta, falando línguas estranhas. A língua estranha é uma edificação pessoal. A língua estranha é mistério com Deus. Você sente uma paz, uma alegria. É coisa muito boa. E depois deste sonho, depois desse acontecimento, lá no monte Deus me renovou. E ali Deus fez com que eu falasse línguas estranhas. E falo para você, línguas estranhas é línguas estranhas mesmo. Não é invenção de igreja A, de igreja B. Não é fanatismo. Não, senhor e não, senhora. E línguas estranhas, eu, Josias Dias, não falo quando eu quero. É quando Deus enche, quando Deus batiza com fogo. Sabemos que tem gente aí que fala toda hora, a hora que quer, né? Mas é carne, é meninice, mas deixa com Deus, né? Nós não somos juiz. Mas a verdadeira língua estranha é quando Deus quer usar. É quando Deus quer operar. Porque toda honra, toda glória é para Ele. E a língua estranha, dom de revelação, dom de cura, dom de expulsar demônio, esses dons não é para depois do arrebatamento. Esses dons, batismo com fogo, falar em línguas estranhas, é para antes do arrebatamento, porque Deus quer uma igreja cheia do poder. Deus quer você cheio do mistério dEle, cheio do Espírito Santo. Louvado e agradecido seja Deus. E há muitas congregações ensinando que não existe línguas estranhas, né? E mostra pela Bíblia, vai pegar texto isolado, fica catando versículo e tocando nos mistérios de papai. Louvado e agradecido seja Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre falar em línguas estranhas? O que a Bíblia diz sobre o falar em línguas estranhas, meus irmãos? O que a Bíblia diz? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, que diz assim: porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens. Pronto, só aqui eu já posso encerrar essa pregação, irmão, esse vídeo.
Preste atenção no miúdo do versículo, veja só. Eu vou repetir em nome de Jesus. 1 Coríntios 14, 2 está dizendo, preste atenção, ouça-me em nome de Jesus. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Não fala aos homens. Logo, esse texto, só esse versículo está dizendo que línguas estranhas não é idioma humano, irmão. Porque está dizendo, se você fala línguas estranhas, não fala aos homens, mas a Deus. Então, se você falar inglês, você está falando aos homens. Se você falar em japonês, você está falando aos homens. Se você falar em espanhol, você está falando aos homens. Se você falar idioma de outros países para a irmã Josia, talvez eu não vá entender. Mas vai ter sempre alguém que vai entender o inglês, o idioma japonês, francês. Você está me entendendo? Então, só esse texto, eu já posso ter dessa live, esse vídeo, está dizendo, porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens. Então, quando você fala idioma de outros países, você está falando aos homens. E o texto está dizendo que o que fala línguas estranhas não fala aos homens. Logo, línguas estranhas não é idioma humano. Você está entendendo? Não entendeu ainda? Está difícil. Tem gente que tem a mente fechada para a verdade. Tem gente que tem o coração fechado para a verdade. Se você é um dos tais, eu repreendo esse espírito de confusão que está na tua mente, que saia e retirado agora em nome de Jesus. Que tua mente seja liberta para a verdade de Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Na minha e na sua vida, diga amém. Diga graças a Deus. Então, irmãos, eu não vou mais me prolongar, já posso terminar agora, porque diz aqui, 1 Coríntios 14, 2, porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Veja, irmão, a parte B diz que o que fala línguas estranhas, ninguém entende, irmão. Ninguém o entende, que fala línguas estranhas, ninguém entende, irmão. Então, se você falar inglês, espanhol, japonês, alguém vai entender. Sim ou não? Verdade ou mentira? Se você falar um idioma de outro país, alguém vai entender. Mas a Bíblia está dizendo, se você falar línguas estranhas, ninguém vai entender. Porque em mistério você fala com Deus, a não ser que Deus use um intérprete. Que Deus use um intérprete para interpretar as línguas estranhas, o mistério de Deus, irmão. Veja que está dizendo que ninguém o entende e em espírito fala de mistério. O versículo 4, irmão, o que fala línguas estranhas edifica a si mesmo. O versículo 4 está dizendo que eu, Josias Dias, você que é batizado com fogo, quando você fala línguas estranhas, você edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, irmão, línguas estranhas é línguas estranhas mesmo. Diga amém, diga graças a Deus. A Bíblia fala que línguas estranhas não é idioma humano, é línguas estranhas mesmo, irmão. Só desse versículo aqui. Só desse versículo aqui está bem claro para mim e para você. Louvado seja Deus. Agora em Atos, capítulo 2, versículo 8, né? As pessoas falaram em línguas estrangeiras e não em línguas estranhas, irmão. Todas as igrejas, a congregação que não crê no mistério, não quer adotar línguas estranhas, não quer deixar Deus trabalhar, né? Não gosta do reteté, do manto, dos mistérios de papai, só lê Atos, né? Porque as igrejas não querem o poder de Deus, irmão. A maioria, as igrejas não, né? Entre aspas. Muitos líderes não querem saber se você é cheio do manto, você é do reteté. Muitos líderes querem o teu dinheiro, o teu dízimo. Não importa se o culto você vai dar glória a Deus, aleluia, falar línguas estranhas, se você não der o dízimo. Eles querem o teu dízimo. O que interessa para eles não é o poder de Deus,
na tua vida. O que interessa para eles é quando terminar o culto, a alegria de muitos pastores, não todos, não é quando começa o culto, é quando termina, que ele vai olhar os envelopes dos dizimistas. Mas a alegria das ovelhas é o culto avivado de glória a Deus, aleluia. Um culto de milagres, da presença do Espírito Santo operando. Mas quem não crê em línguas estranhas são pregados, capítulo 2, irmão, assim como o meu saudoso pastor, quando se tratava de línguas estranhas, ele se tornava um herege, porque ele pregava Atos, capítulo 2, eu vou ler o outro que diz assim, ó, como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos, né? É o Norpátrio, Médua, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e aí vai, né, irmão? Realmente, Atos, capítulo 2, se trata de idiomas de outras nações e não de línguas estranhas, né? Então, em Atos capítulo 2, versículo 1 a 8 e diante, as pessoas falaram em línguas estrangeiras, irmão. Não foi em línguas estranhas. Aqui em Atos não é línguas estranhas. Deu problema aqui no aparelho, né? Aqui não é batismo com fogo. Aqui não é o falar em línguas estranhas. Atos 2. Não, senhor. Aqui não é o cumprimento de Mateus capítulo 3, 11. Totalmente, não. Agora, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, irmão. 1 Coríntios, capítulo 14. O que a Bíblia fala sobre línguas estranhas. Louvado seja Deus. O que a Bíblia diz sobre o falar em línguas estranhas, irmão. Se você for ler lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, 4, 5, 12, 13, né? O 14, 22, 26, 27, 28, 39, 40, esses versículos, as pessoas falaram em línguas estranhas. Aqui em 1 Coríntios 14, eu vou ler, 1 Coríntios 14, versículo 2, diz assim, 14, versículo 2 diz assim, porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. O 4 diz assim, mas o que profetiza fala aos homens, para a edificação, exaltação e consolação. 4. O que fala línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O 5 diz assim, e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. O apóstolo Paulo disse que quer que todos falem em línguas estranhas, não foi em línguas estrangeiras, mas muito mais que profetizes, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Quando a línguas estranhas não tem interpretação, está servindo de edificação para o vaso, irmão. E o 12 diz assim, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. 13. Pelo que o que fala línguas estranhas, ore para que possa interpretar. 22. O 22 diz assim, de sorte que as línguas são sinal para os infiéis. Línguas estranhas é um sinal para os infiéis. Para os infiéis, mas para o... De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis,
mas para os fiéis. Agora o 26 diz assim: que farei, pois, irmão, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação. 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Se você que fala línguas estranhas não tiver um intérprete para interpretar as tuas línguas estranhas, fale consigo mesmo e com Deus, porque está edificando a você, vaso. A você, varão, a você, varoa, louvado seja Deus. E o 39 diz assim, irmão. O 39 diz assim. 39 diz assim: portanto, irmão, procurai com zelo profetizar, não proibais falar em línguas. 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. As pessoas, amados e queridos, desses versículos aqui falaram em línguas estranhas, né? As pessoas falaram em línguas estranhas, e não línguas de Atos, capítulo 2, versículo 8. Esses textos lidos para você, trata-se de línguas estranhas mesmo. Línguas estranhas mesmo. E interessante que quem fala línguas estranhas não é tudo igual, irmão. É diferente. Cada um fala de um jeito. Por exemplo, se idioma humano, se você falar inglês, o sotaque é o mesmo de cada pessoa. Se você falar espanhol, o sotaque é o mesmo. A fala é a mesma, mas línguas estranhas, o sobrenatural de Deus, é diferente. Cada um fala de um jeito, irmão. Tem uns que falam de um jeito até engraçado, né? Assim, entre aspas. Então, irmão, em 1 Coríntios 14, versículo 2, versículo 4, 5, versículo 12, versículo 13, versículo 14, versículo 22, versículo 26, 27, 28, 39 e 40, trata-se de línguas estranhas mesmo. As pessoas falaram em línguas estranhas, não línguas de Atos, capítulo 2, 8. E não línguas estrangeiras, irmão. Pega essa visão. Amém? Louvado seja Deus. Línguas estranhas não é invenção do homem. Não é invenção das Assembleias de Deus, das Presbiterianas, das Batistas. Não, irmão. É Bíblia. É só você ler 1 Coríntios 14. Lá está se referindo a línguas estranhas e não a idioma de Atos, capítulo 2, versículo 8. Glória a Deus. Escute, ouça-me em nome de Jesus. Que tenha ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Guarde isso que você vai ouvir agora. As coisas de Deus, irmãos, as coisas de Deus, meus queridos, é mistério. Cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Porque blasfemar contra o Espírito Santo, a Bíblia diz que não há perdão. Não há perdão para quem toca nos mistérios de papai, para quem brinca com as coisas de Deus, para quem fica imitando línguas estranhas, zombando das coisas sérias, as coisas de Deus, do sobrenatural, do Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. As coisas de Deus, meus irmãos, é mistério. Cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Se você for ler o texto de Atos capítulo 2, versículo 8, você não vai entender que existe línguas estranhas. Se você ficar somente estudando Atos capítulo 2, do 1 a 8 em diante, você nunca vai crer em línguas estranhas. Mas se você for ler mais além, porque Atos capítulo 2 se trata de idioma humano, idioma de nações. Não se trata de línguas estranhas, não se trata das línguas de 1 Coríntios 14. Louvado seja Deus. Porque aqui em Atos capítulo 2 se trata de idioma de outras nações, irmão. Todos os líderes religiosos que não creem nas línguas estranhas, eles só lêem para você este livro de Atos capítulo 2, versículo 8. Ele não lê para você 1 Coríntios 14,
do 1 ao diante. Não, senhor e não, senhora. Aliás, se eles pudessem, rasgava da Bíblia este livro de 1 Coríntios 14, que se trata de línguas estranhas. O diabo odeia línguas estranhas, irmão. Porque o diabo não entende as coisas de Deus, não compreende as coisas de Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Então todos os líderes religiosos que não creem nas línguas estranhas, eles só lê Atos capítulo 2. Né? E fala como se a única referência das línguas fosse Atos capítulo 2. Né? Mas se eles pudessem, eles rasgavam 1 Coríntios 14, 39 da Bíblia, irmão. Agora, se você crê em línguas estranhas, glória a Deus. Se você não crê, é problema seu, irmão. Agora, o meu dever é ensinar você, porque eu fui ensinado errado na minha congregação, mas por exame das Escrituras, por ter a experiência com Deus, dormindo e sonhando, pregando e falando línguas estranhas, acordei falando línguas estranhas, eu tenho a moral, né? E sei do que estou falando, irmão. Não estou aqui com enrolagem, com blá blá blá, com mimimi, né? Louvado seja Deus. Agora, se você não crê em línguas estranhas, irmão, é melhor você não tocar. Louvado seja Deus. Se você não crê em línguas estranhas, por favor, me prova pela Bíblia que línguas estranhas não existe. Bota no rodapé desse vídeo aí, que línguas estranhas não existe. Me prova pela Bíblia. Eu estou provando pela Bíblia que línguas estranhas existem. Línguas estrangeiras e línguas estranhas. Idioma de nação e idioma do céu. Eu estou provando para você, mostrando os textos bíblicos. Agora me prove pela Bíblia que não existe. Que línguas estranhas não existem. Impressionante que o tempo está correndo, irmão. Eita glória, não vai dar tempo de concluir, né? Mas o conselho de Gamaliel, lá em Atos 5, 39, irmão, para você, é que você tenha cuidado para não se achar lutando contra Deus, né? Cuidado, irmão. O conselho de Gamaliel para você é esse. Cuidado para não se achar lutando contra Deus. Porque o que aconteceu em Atos 2 foi o cumprimento do profeta Joel, capítulo 2, 28. Mas essa promessa também é para nós. Veja Joel, capítulo 29, versículo 30. Atos, capítulo 2, versículo 16, 17 e 18. Amém? Escute em nome de Jesus. Estou acabando, irmão. Línguas estranhas é bíblico. Está na Bíblia, irmão. É idioma do céu. Mas não confunda línguas estranhas de 1 Coríntios 14 com as línguas de Atos 2. Amém? Louvado seja Deus. Nunca zombe das línguas estranhas, irmão. Agora, se tem alguém por aí imitando línguas estranhas, falando da carne, deixe com o papai, deixe com Deus. Louvado seja Deus. As línguas estranhas não são para depois do arrebatamento, irmão. Essas coisas é para antes do arrebatamento. Louvado seja Deus. As línguas estranhas é para agora, é para o nosso tempo, é para quem crê, é para quem busca. Louvado seja Deus, para a glória de Deus. Os dons do Espírito Santo é presente de Deus para mim e para você. Muita gente não crê, mas no dia em que tiver a experiência, vai sentir a maior alegria, né? Que se pode sentir, é uma edificação pessoal, irmão, é mistério com o papai. E o diabo não entende. O diabo quer proibir línguas estranhas, irmão, porque isso incomoda o inferno. Louvado seja Deus. O diabo não quer ver você falando em línguas estranhas. O diabo não quer que você creia nessas coisas. Louvado seja Deus. Agora veja o que diz 1 Coríntios 14, 39. Diz assim: não proibai de falar em línguas. Veja também 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. Eu quero que você medite nesses textos, amém, irmão? Então, línguas estranhas existem, senhor e senhora, que no diabo não, mas línguas estranhas, idioma sobrenatural, é o idioma do céu. Fica na paz, fica na bênção e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Louvado seja Deus. Se você não crê nessa mensagem, o problema é seu. A minha obrigação é te ensinar. Se você não quer aprender,
e você fique com as heresias dos cão guloso. Deus te abençoe, fica na paz, fica na bênção.